Elaine Navarro, que é representante da Guarda da Defesa Civil, ela também é da Guarda, um pouquinho mais para cá, Elaine, mais um pouquinho. Isso aí. Estamos com o espaço de 1,5 metro. Prazer receber aqui. Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, viu? Elaine, ela é membro da Defesa Civil e está monitorando todas essas informações que estão chegando. E haja informação, tanto informação oficial, mas o que tem de alarde extraoficial é imenso, né, Elaine? Com certeza. E fake news, esse que é o problema, né? A gente recebe notícias falsas que aterrorizam a população, não deveria. Rafael, se você puder colocar, eu separei algumas manchetes e algumas imagens aí, mostrando como tem sido noticiado, como tem sido divulgado essa questão dessa nova massa de ar polar. Vejam só, uma das manchetes coloca, atenção para frio intenso. Depois nós temos algumas outras imagens, isso aí já é alguém dizendo que é boato, ó, que é uma informação, é boato. Mais uma. E aí esses mapas, que para o leigo, Elaine, como eu, ele não quer dizer absolutamente nada, mas com uma manchete ali do lado dizendo frio extremo, inclusive em São Paulo, em Brasília, frio extremo no Mato Grosso, frio extremo em Santa Catarina, Porto Alegre, algumas regiões do Paraná, a gente sabe que há ocorrência de frio extremo. E aí a gente convidou você, muito obrigado por estar aqui para explicar. Está vindo uma massa de ar polar? Quando que ela chega? Será frio extremo? Nossa região será afetada? Vamos por partes. Bom, vamos lá. Essa massa de ar polar está chegando, ela vai atingir na sua maior parte lá o Paraná, o sul, né? Lá sim pode ser que tenha um frio maior do que aqui nós no estado de São Paulo, que a gente está na região sudeste, né? Mas assim, falando especificamente da nossa região, né, a nossa região aqui de Mojimirim, a gente abrange a região de Campinas, então são os boletins meteorológicos que a Defesa Civil recebe diariamente, que a gente fica monitorando. A nossa temperatura, ela vai variar entre 3 e 6 graus. Ela pode atingir a mínima. Isso a partir de quarta-feira. Isso. A partir da terça para quarta já vai começar a ter uma alteração no tempo, provavelmente na quarta-feira tem chuva, mas a quantidade de chuva é pouco, é 12 milímetros só. O que significa 12 milímetros? É 12 litros de água por metro quadrado. Então assim, para nós da Defesa Civil, uma chuva de pequeno porte, vamos pensar assim, só que ela vai colaborar para trazer o frio juntamente com a massa de ar polar que está vindo. Mas pode ser que a gente tenha uma sensação de 0 graus? Pode ser, uma sensação térmica. Mas eu acredito que por aqui, pelos nossos boletins meteorológicos, por todas as informações que a região de Campinas tem enviado para nós, a gente vai ficar entre 3 e 6 graus, na mínima, na quarta-feira. A partir de quarta, quinta-feira, nós teremos essa temperatura mais baixa. E ela deve ser entre 3 e 6 graus aqui na nossa região. E daí depois ela já vai começar a subir de novo e vamos ficar ali por volta de 9 graus. Então assim, não é nada assustador, é uma temperatura que até 15 dias atrás a gente já estava... A gente já teve uma massa de ar polar como essa, né? Sim, nós já tivemos 2 episódios de perto de 4, 5 graus, né? Mas rapidamente também voltou no normal, 9, 10 graus... E vai ser assim novamente. Elaine, algumas manchetes, eu trouxe você aqui justamente para a gente falar desse alarde que está sendo feito, porque quando não se fala em outra coisa, você vai conversar com as pessoas, olha, tá vindo um frio aí, tá vindo muito frio, sabe? Parece que virou um único assunto, a não ser a menina que ganhou no skate ontem, né, para mudar um pouco o assunto, senão estávamos falando só do frio. Bom, mas a manchete dada foi a seguinte... São Paulo pode ter o frio mais intenso do século. Nossa. Esse século só teve 20 anos, né? Vale destacar, né? Pode ser um frio mais intenso do século, Elaine? Então, eu acho engraçada essa fala, porque assim, nós que trabalhamos na área de defesa civil, a gente acompanha todos os anos a meteorologia, né? Seja no inverno, seja no verão. E o comentário da população sempre é a mesma coisa, que tipo assim, nossa, esse ano está fazendo muito mais frio do que o ano anterior. Mas, na verdade, não. Nós já tivemos outros episódios perto de 0 grau. Então, assim,
eu, assim, particularmente falando, como posição de defesa civil, eu acredito que vai ser um frio normal, vai ser uma massa de ar polar dentro do nosso inverno, como todos os anos ocorre, né? Então, assim, para a nossa região de Campinas, Mojimirim, Mogi Guaçu, não vai ser tão intenso assim. Agora, lá para o sul, pode ser sim que tenha um frio anormal. Aquelas cidades que aparecem na televisão. Exatamente. Lá de Santa Catarina, cidades de Porto Alegre, aquelas que registram normalmente, que registram essas temperaturas mais baixas, -5, -10, elas devem ter -15 até lá, isso? Talvez o Paraná, lá por esses lados lá, pode ser que tenha um frio um pouco mais intenso do que a nossa região aqui sudeste. Mas falar que nós vamos ter assim o frio intenso, o maior frio, eu acho que não. Eu acho que vai ser um frio parecido com todos os anos mesmo. Elaine, essa percepção do frio, ela vai mudando com relação com o passar dos dias, porque como a gente teve uma massa de ar frio há cerca de 2 semanas, o nosso organismo ele já está um pouco acostumado com essa temperatura. As pessoas vão sentir o tanto que estão falando, essa nova massa de ar polar que está chegando aí? Então, pode ser que sintam, porque perto dos 3 graus já vai começar a incomodar, né? O que eu posso, assim, dizer para o público é que realmente nem se preocupe com a temperatura, mas se preocupe com a umidade relativa do ar, porque essa sim vai estar baixa e essa necessita que a gente tenha cuidados, né? Então, assim, sentir frio, a gente se agasalha, mas sentir incômodo para respirar é complicado e você tem meios de melhorar isso daí, né? Colocando pano úmido na casa, recipiente com água, né? Quem não for alérgico, não tiver problema respiratório, pode usar umidificador. Então, assim, eu acho que a gente... Beber muita água. Beber muita água, exatamente. Evitar atividades físicas, né? Em horário de maior exposição do sol. Então, nesse quesito, eu acho que sim, a população tem que se preocupar. Umidade relativa do ar. Porque no inverno a pessoa ela sente menos calor, ela tem sensação de que ela não tem sede, que ela não precisa da água. Exatamente. E é justamente o contrário, é quando ela mais precisa da água. É quando mais precisa da água e o nosso corpo precisa daquilo para trabalhar, né, para ficar bem. Então, assim, eu acho que enquanto a sensação do frio, pode ser que na quarta-feira seja incômodo, mas depois ela vai começar a melhorar e daí logo daqui uma semana eu garanto que a população já vai ter esquecido dessa massa, como sempre ocorre. Elaine, não teremos neve aqui na Baixa Mogiana na quarta e quinta-feira? Não, a população pode ficar tranquila. Pode ter uma geada aqui, um gelinho aqui ali, pela água que se forma no orvalho ali, isso pode ter. Sim, com certeza. Mas neve nem pensar. Não. Quem quiser neve vai ter que ir para o sul ou ir para fora do país. Exatamente. Mas assim, também para deixar assim, a população um pouco mais confortável, assim, meteorologia, gente, é meteorologia, ela pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? Então, assim, pelo sim, pelo não, nós aqui tanto de Mojimirim quanto as cidades aqui da região, Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, né? Todos nós estamos preparados para que, se vier uma frente fria anormal, que a gente possa atender a população de maneira eficaz, né? Isso está previsto no nosso plano de estiagem, né? Que é o plano da Defesa Civil que a gente opera aí no inverno. Então, assim, quando a umidade baixa muito, a relativa do ar baixa muito, ou quando a temperatura baixa muito, o que a gente pode fazer com o morador de rua, né? As informações que a gente pode dar confiáveis. Então, assim, também sugiro que as pessoas procurem por informações confiáveis. Defesa Civil, né? Defesa Civil Estadual, INPMET, né? Institutos de Pesquisa Meteorológica, sites de meteorologia como Somar Meteorologia, Climatempo. Não ficar procurando em Facebook, em fake news, que isso não... Muita fake news, Elaine? É muita. Eu cheguei a ver notícia de, tipo, menos 25 graus. É impossível para nossa região. Nós não tem... A gente mora num país tropical, apesar de todas as mudanças climáticas no planeta, é algo fora de pensar. Não, é fora do contexto. Então, assim, né, inclusive por conta dessas fake news, a Defesa Civil nacional, já não é nem a nossa regional, nem a estadual, teve uma reunião hoje para que a gente pudesse se alinhar
com os municípios e informar para a população a coisa certa, para que a população fique tranquila e não fique desesperado achando que vai chegar a 25 graus negativos, né? Como é que é, Elaine? Houve uma reunião hoje em virtude desse alarde todo que está sendo feito na chegada dessa nova massa de ar polar? Com certeza, foi uma região a nível Brasil, né, dos principais pontos focais de defesa civil. O nosso coordenador aqui da região de Campinas, que é o Sidney Furtado, participou dessa reunião. O link da reunião foi enviado para todas as defesas civis, né, daqui da região. Eu vi a reunião. Então, assim, eles deixaram a gente bastante tranquilo nessa questão de que muita notícia que está rolando é fake news, que a gente se atente aos nossos boletins, que o boletim meteorológico é uma informação segura. Certo. Hoje à noite está acontecendo lá em Itapira um trabalho de acolhida. A Prefeitura Promoção Social, lá tem o Centro Pop, está visitando os pontos onde normalmente a população de rua fica e já está tentando convencer eles a irem para o Centro Pop. Mogi Guaçu anunciou na na sexta-feira passada também uma questão de acolhimento, de buscar essa população de rua, de oferecer profissionais multidisciplinares para esse atendimento e para que elas não fiquem na rua, porque independente, dá para fazer a diferença, né? Não vai ter menos 20 graus, não vai ter menos 10 graus, mas 0 grau pode ser que a gente tenha uma sensação de 0 grau e na rua isso é complicado. Agora, em Mojimirim, já entrou em funcionamento também uma organização que tem um convênio com a Prefeitura para esse atendimento aos moradores de rua, né, Elaine? Isso, a Secretaria de Assistência Social já fez um alinhamento com a SOS Cristão, que é uma OSC, né, uma organização da sociedade civil, e que vai acolher os moradores, né, de rua. O correto não é essa forma de falar, né, as pessoas que estão em situação de rua. Então, nós, enquanto guardas municipais, bombeiros municipais e defesa civil, nós vamos atuar nessa frente também. Então, se necessário for, nós vamos acolher essas pessoas em situação de rua e vamos encaminhar para a SOS Cristão através dessa parceria aí com a assistência social do nosso município. Na zona rural, o frio é mais intenso, Elaine? Sim, a probabilidade da zona rural ser um pouco mais afetada com essa massa é maior por conta de ser uma área mais aberta, né, pouco edificada. Então, pode ser sim que essa sensação dele aí térmica vá para baixo de 0 graus, né? Tanto que o termômetro dele registrou, principalmente se tiver muita árvore, principalmente se tiver rio, lago, água no entorno, pode ser que a temperatura ali seja menor mesmo. Eu percebo, eu moro num bairro, Elaine, que é um vale, ele é totalmente rebaixado, as casas descem um pouquinho, aí fica ali um vale. E eu percebo que a temperatura nesse meu bairro, ela cai em alguns graus, quando eu chego eu sinto um pouquinho, e também essa questão da fumaça, a fumaça ela desce e fica estacionada nesses vales, né? Com certeza, quanto mais baixo também, maior a sensação do frio nesses locais. Elaine, mais alguma coisa que eu não perguntei para você a respeito desse assunto especificamente? Essa massa de ar polar que está se dirigindo para sul-sudeste do Brasil e que deve trazer esses efeitos de temperaturas baixas a partir da quarta-feira? Então, na verdade, eu gostaria de complementar uma informação no sentido assim, que como a temperatura vai baixar, a umidade do ar vai estar muito baixa também, que a gente se preocupe realmente com as queimadas que você já tem falado desde o início da notícia, né? Porque realmente os nossos bombeiros têm trabalhado incansavelmente, todos os dias são muitas ocorrências de fogo e geralmente essas ocorrências elas são provocadas pelo homem, né? Então assim, ficar atento mesmo, gente, enquanto colocar fogo em lixo, separe o lixo, preste atenção na coleta da semana da prefeitura, existe um calendário para isso, não colocar fogo em mato, em lixo, que isso pode prejudicar tanto o meio ambiente e muito mais a nossa saúde por conta da umidade estar muito abaixo do normal e principalmente ainda no frio. A gente vai estar enfrentando uma massa de ar polar, uma umidade relativa do ar baixa e ainda lidar com fumaça é complicado. Explicando a informação para vocês, Elaine Navarro, da Defesa Civil.